Meus queridos, meus amados irmãos em Jesus Cristo, nesta tarde eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar esta paz com cada um, independente se você é cristão, evangélico ou não. Eu sei que a paz de Cristo tem que estar em todos os corações, em nome de Jesus. Eu queria deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 21, do verso de número 1 até o verso de número 7. Eu trouxe esta palavra porque é muito interessante, assim como aconteceu no os tempos antigos, até hoje, essas coisas acontecem em nosso meio. Infelizmente, até hoje, essas coisas acontecem e muitos ficam desapercebidos o que está acontecendo. O versículo de número 1 de 1 Reis diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Versículo 5 diz: Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há de estar tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Comas tu agora, o rei de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu parasse bem aqui, só com a leitura, já era o suficiente para me sair daqui e as pessoas que acompanharam a leitura também entenderiam. Nós estamos falando de uma vida de um rei chamado Acabe. Este homem, ele tinha um vizinho, e este vizinho praticamente veio a falecer. E ao falecimento, a gente sabe que
Quem herda, quando o pai de família falece, quem herda tudo da família é a esposa. Ao falecimento da esposa, quem toma de conta é os filhos. Mas aqui na Bíblia Sagrada diz que quem herda esta vinha é um homem chamado Nabote. Nabote é um nome hebraico que significa frutífero. Nabote herda esta pequena propriedade bem ao lado aonde Acabe morava. Mas a Bíblia diz que ao avistar-se a forma, a ver a propriedade de Nabote, o rei Acabe olha e a deseja, querendo aquela propriedade para fazer, a Bíblia diz que horta. Ora, se já havia um plantio, o que Acabe queria transformar um vinhedo em uma horta? O que me dá a entender, meus queridos, aqui nesta tarde, eu tenho uma visão ampla desse texto. Não era a vinha que Acabe queria, não era a terra que Acabe queria, até porque Acabe, ele prometeu a Nabote uma vinha ainda maior. Ele prometeu a Nabote dinheiro, muito dinheiro, talvez um dinheiro que nem valeria o terreno, nem valeria aquela propriedade. Mas Nabote recebeu uma proposta em dinheiro. Caso não aceitasse o dinheiro, poderia receber um vinhedo ou uma terra muito maior. Mas a Bíblia diz que Nabote rejeitou todas as propostas pelo rei Acabe. Mas o que eu entendo nessa tarde, um rei nas condições de Acabe não tinha condição de ter inveja do simples homem que herdou um pedacinho de chão para poder cultivar e dar continuidade ao cultivo das uvas que os seus familiares começaram. Lembra-me muito bem, esta propriedade ficava perto do palácio, ficava perto aonde Acabe residia. Não foi Nabote que trouxe a terra e colocou do lado dele instantaneamente, não. Já havia esta propriedade. Por que Acabe não chamou os seus pais, não chamou o dono daquela propriedade para comprar, para adquirir, para querer, antes de Nabote herdar? Por que não? Porque Acabe reinou, se eu não me engano, 22 anos. É muito tempo. Por que ele não chamou os seus familiares, os familiares de Nabote, antes do falecimento, e comprou a propriedade, ofereceu dinheiro? Por que só no tempo, na hora de Nabote, que esse homem ele quis comprar essa propriedade? Talvez muitos pregadores pregam esse texto dizendo que Acabe teve inveja, desejou a propriedade do outro, porque era cobiçoso, porque queria muito e muitos e muita coisa. Não foi isso não. Eu trago uma interpretação para esse texto diferente.
Eu quero trazer uma interpretação para esse texto diferente. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos? Eu entendo que toda vez que Nabote ele saía para cultivar a terra, Nabote saía todo alegre. Toda vez que Acabe olhava de lá Nabote estava arando a terra. Nabote estava molhando os pés de planta. Nabote estava colhendo os frutos. Nabote estava cuidando e zelando pela propriedade herdada dos seus pais. Mas sabe quem chamou a atenção de Acabe? Não foi o zelo que Nabote tinha pela terra. O que chamou a atenção daquele rei não foi o tamanho das uvas que estava crescendo. O que chamou a atenção de Acabe, de Nabote, foi a felicidade que Nabote tinha. O que eu posso entender, o que eu posso perceber é que Acabe não invejou a terra de Nabote. O que eu posso entender é que Acabe, ele tinha tudo o que ele queria, ele era rei, não tinha necessidade nenhuma de desejar um pedacinho de terra, não tinha necessidade nenhuma, porque ele tinha aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava. Mas o que chamou a atenção do rei Acabe, para mim, é que Nabote, todas as vezes que ele olhava Nabote estava com um sorriso, com uma felicidade, com uma satisfação no seu rosto. Provavelmente Nabote, todas as vezes que saía para cultivar, Nabote saía cantando, louvando, glorificando a Deus, aleluia. E isso daí, meus irmãos, incomodou o rei Acabe, porque Acabe era um rei de Israel desviado. Acabe era desviado, se afastou da presença de Deus. Você quer um exemplo? Quer ver? Começa a cantar e louvar a Deus todas as manhãs na sua casa. Começa a sair nas portas de casa, varrendo a porta, cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, para ver se seu vizinho não vai dizer o que essa irmã quer. Toda manhã sai para limpar a porta, não tem nem comer para comer, não tem nem roupa boa para vestir, não tem nem calçado que preste. Toda vez que eu olho essa irmã, ela está maltrapilha, ela está com um sapato velho, está com uma sandália arrebentada, mas essa irmã, toda vez que sai na porta, louva a Deus, canta como se tivesse ouro dentro de casa, como se tivesse riqueza, como se a casa fosse toda de ouro. O que essa irmã tem? Vai chamar a atenção desse desviado. Porque crente desviado da presença de Deus, ele se incomoda com aquele irmão que está na presença de Deus. Acabe estava desviado da presença de Deus, casou com uma mulher adúltera chamada Jezabel, se afastou de Deus. Aquilo incomodava o rei Acabe, a felicidade de Nabote, o desejo de cuidar, de cultivar aquilo que herdou da sua família, incomodava o rei. O rei não aguentava mais de ver tanto gozo, tanta alegria nos lábios, na vida de Nabote, quando ele começava a trabalhar na vinha. Aquilo incomodou, só para não dizer para Nabote: Nabote, a tua atitude está me incomodando. Só para não dizer para Nabote: Nabote, você está me constrangendo. Só para não dizer: Nabote,
Você está me provocando. Eu não suporto mais tu falar desse Deus. Eu não suporto mais de ouvir você cantando, trabalhando nesta vinha. Eu não aguento mais, porque o meu pecado já está me incomodando. A tua santidade me incomoda. A tua graça de Deus me incomoda. A tua atitude está me incomodando. O teu jeito de viver me incomoda. Só para não dizer isso para Nabote, o rei Acabe inventa uma história dizendo que queria fazer uma horta. Mas o rei Acabe, ele temia a Deus, entre aspas. Acabe, mesmo desviado, mas ainda temia um pouco Deus, mesmo afastado, cheio de pecado, cheio da miséria do pecado, mas ainda temia um pouco, porque ele poderia muito bem tomar, porque ele era rei. Ele poderia muito bem mandar matar, porque ele era rei. Ele poderia muito bem se apropriar, se apossar de uma pequena terra, porque ele era rei, mas ele não fazia isso, porque ele temia o Deus de Nabote. Crente desviado, tem medo, teme a Deus, porque sabe que Deus jamais deixa o pecador impune. Então eu entendo, trago esta exegese para o texto, que Acabe não invejou, Acabe não queria, Acabe só queria se livrar daquele crente pentecostal chamado Nabote. O rei Acabe só não queria ter um vizinho chamado Nabote, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de fogo, cheio de graça, cheio da unção, cheio de alegria, cheio de gozo. Ele não queria um vizinho desse. Qual é o pecador que quer um vizinho do lado da sua casa todas as manhãs, saindo na porta e cantando, louvando, dando glória a Deus? Não tomou nem café porque não tem, mas está louvando a Deus. Não sabe nem o que vai almoçar porque não tem, mas está louvando a Deus. Não sabe se vai jantar porque não tem, mas está louvando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso incomodou Acabe. E ele ficou muito triste. Foi para casa, se deitou, não quis comer. Porque ele sabia que ele não podia tocar em Nabote. Ele sabia que não podia tomar de Nabote. Ele sabia que não podia matar Nabote para tomar, para eliminar Nabote, para tirar aquele crente na porta dele, dizendo: ei, pecador, te converte, descrente. Ele não queria esse homem na porta dele todas as manhãs, lembrando ele que ele era desviado. Ele não queria esse crente na porta da casa dele, todo dia dizendo: te converte, pecador, tu vai para o inferno. Ele não queria isso na porta da casa dele. Por isso ele queria pegar aquilo que Nabote tinha e levar ele para bem longe. Eu te dou uma terra maior, te dou uma vinha maior, melhor. Nabote, eu não quero. Eu quero ficar aqui, pois é uma herança. Meus irmãos, eu entendo que talvez Nabote tinha até falado para ele, mas o escritor aqui, que fez a interpretação para o nosso entendimento, talvez esqueceu, não sei. Talvez Nabote disse para eles: tu sabe por quê, Acabe? Eu não te dou essa terra, eu poderia até te dar de graça. Tu és o rei.
Mas eu fiz um pacto com meus pais. Eu dei a minha palavra para meus pais que não estragaria aquilo que ele deixou. Eu dei a minha palavra, eu prometi para os meus pais, eu vou cuidar dessa herdade, eu vou cuidar desta pequena terra, eu não vou me desfazer, sabe por quê? Porque você entregou para mim, você está dizendo, você promete que vai cuidar e zelar. Talvez seja isso que Nabote prometeu para os seus pais e disse para o rei Acabe. Mas infelizmente, meus irmãos, o rei Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher, quando olha o rei Acabe triste, abatido, sem comer, que ele conta para ela o que aconteceu, na mesma hora ela diz para ele, não te preocupas não, essa herdade vai ser tua, não te preocupa não, meu rei, meu esposo, meu marido, não te preocupa não que vai ser sua. Eu vou te dar ela. Eu vou tirar esse crente perto daqui de casa. Tu vai ver como eu vou mostrar que esse crente não vai mais cantar aqui na minha porta. Tu vai ver como eu vou tirar esse crente daqui, que porfia, te lembrando que tu é pecador. Eu vou dar um jeito de tirar ele daqui. E a Bíblia diz que ela arquiteta um plano, porque naquela época blasfemar era símbolo de morte. Não podia blasfemar, porque era apedrejado até a morte. Olha só, dois desviados, Jezabel e Acabe. Dois crentes desviados, dizendo que queria arquitetar um plano para matar Nabote, porque Nabote havia blasfemado contra Deus. Olha só, se juntaram com outras pessoas para servir de falsa testemunha, testemunharam contra Nabote. Você sabe que uma pessoa acusando a lei não lhe dá o direito, mas se tiver 2 ou 3 testemunhas, a lei favorece quando a testemunha, mesmo sendo falsa. Então, essas pessoas se levantaram contra Nabote, dizendo que Nabote havia blasfemado. E o que fizeram? Tiraram Nabote da cidade e apedrejaram até a morte e vieram dizer para a rainha: olha, Jezabel, aquele crente está fora do caminho de vocês. Aquele crente não vai mais ser vizinho de vocês. O clamor daquele crente saiu. As músicas, os hinos, os louvores daquele crente já foi embora, porque já foi apedrejado. Eles realmente arquitetaram e mataram Nabote. Mataram e se apropriaram da herdade. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus usa o profeta Elias para dar recado a Acabe, da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, a mesma coisa vai acontecer contigo. Acabe pessoa que se apropriaria daquilo, simplesmente, mas o juízo de Deus veio sobre Acabe, e Acabe também morre de uma forma, deixa eu sair já para outra mensagem, mas não foi bom, porque Deus não deixa ninguém impune com as suas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre do mal. Eu quero fazer uma oração, apresentando a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi exposta, foi lida, foi proclamada, anunciada aos corações daqueles que ouviram, nem que seja alguns minutos, mas ouviram a Tua palavra.
Pai, abençoe poderosamente aqueles que estão nas suas residências, que ouviram a tua palavra, daqueles que desligaram a sua televisão para ouvir a tua mensagem, daqueles que se colocaram, meu Deus, de pé, para dizer, fala, Deus, que teu servo ouve, daqueles que passaram e disseram, Deus, usa o teu filho ali, Senhor, daqueles que passaram, mesmo daquele que passou e zombou, daquele que criticou, mas eu te peço, bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus por isso, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.